Graça e paz, povo amado de Deus, ótima tarde, você está no canal Verbo da Vida Taubaté e hoje Prosperar Podcast, então seja muito bem-vindo. Se eu fosse você, já começa a compartilhar com as pessoas aqui da igreja, os seus amigos, porque o meu convidado, nosso convidado aqui, na verdade é o nosso líder, né? Nós estamos aqui porque nós estamos abaixo da liderança também aqui do nosso pastor, professor, empresário, co-pastor aqui também do Verbo da Vida Taubaté. Quanto peso está aqui nesse podcast de hoje. Rapaz. Pastor Vavá, muito obrigado. Tô até tremendo aqui, pessoal. Nem sei como é que eu vou conduzir isso aqui, né? De frente com o homem Ele aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela aí. presença. É uma honra, um prazer mesmo estar aqui. Fazia um tempo, né, que a gente estava tentando, mas Verdade. deu certo e é uma honra ter vocês aí também para receber coisas poderosas de Deus. E obrigado aí pela confiança. Maravilha. Para mim é um prazer. Estamos aqui para prazer todo nosso. atender. Pessoal, você já está acostumado a ver o pastorzão ministrando o Rema, que ele é um professor do Rema. Já ministrou também no Prosperar Treinamentos, que é a extensão aqui também do Prosperar Podcast, da ONG Prosperar. Gente, é um trabalho gigantesco, é muito grande a visão, né, não só da igreja local, mas também do pastor Eliezer, pastor Vavá também, que está na liderança, né? A ONG Prosperar é um projeto maravilhoso que tem ali desde cuidar de vidas, o projeto Pequeninos também, que já está dando start. A ONG também já está pronta a papelada, né, pastor? Já está sim, já estamos pensando aí nas salas, né, em ajustar algumas coisas já para ter vários projetos aí e atividades mesmo para a igreja, para a comunidade. E tem até já para você, papai e mamãe que está assistindo aí, o projeto do enxadrístico, né? Que é a aula de xadrez totalmente gratuito. Vai vir aulas funcionais para terceira idade, aula de karatê, até jiu-jitsu aí. Aquele que o pessoal fica com a orelha meio mordida assim, né? Machucaram, né? Machucado. Então a ONG Prosperar é um projeto maravilhoso, né? Que nasceu aí da visão de Deus e veio aqui através dos nossos líderes, nossos pastores, que é muito grande, e aqui esse conteúdo também no canal Verbo da Vida, que é repleto de conteúdo para você ter acesso aí a semana inteira, né? Verdade. Nós temos os cultos que são transmitidos aqui online, que é culto de sábado sobrenatural, domingo da família da manhã, culto da família à noite. Aí nós temos na terça-feira às 15 horas o Prosperar Podcast e também às quintas-feiras, né? Isso Temos mesmo. também o podcast aqui com os nossos ministros, nossos pastores. E, gente, tá repleto de ministros, repleto de pastores aqui com uma visão maravilhosa que a gente não pode perder um minuto. A semana inteira a gente tem que estar conectado com a palavra. Nesse momento está acontecendo também já uma reunião lá embaixo, o culto, né? Tarde das Maravilhas. Tarde das Maravilhas. Olha para você ver como igreja que... não para, não. Não para. É todo dia. Daqui a pouco vai ser todos os dias mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí. Estamos com várias atividades. Gente, mas o propósito do Prosperar Podcast, a gente fala também da vida ministerial, mas a gente também quer conhecer a história, né? O pastor Vavá, ele já ministrou muitas vezes, a gente vai pegando insights da família, de onde veio, e agora, hoje, a gente vai conhecer a história de fato do pastor Vavá, antes de estar vindo para o Verbo da Vida, a parte também de profissional, né? Porque o senhor é empresário também, né? O senhor também tem também mexe com marketing digital. Num das ministrações aqui no Prosperar Treinamentos, foi muito impactante, né? Falando da importância da marca, a importância de escolher um nome, um logo. Mas a gente quer escutar essa história antes de chegar no profissional. Lá de trás, era uma vez... Vamos começar no princípio. Vamos lá, pastor. Rapaz, é maravilhoso. Eu acredito que o que dá para contar é alguns pontos chaves, né, desse percurso. Mas eu sou evangélico, posso dizer assim, né? Desde criança, né? Dos meus 8 anos de idade, 7 aproximadamente, não me recordo muito bem. Mas já ia para a igreja, já um tio meu me levava. Teve um tio que era o tio mais novo, de 24 filhos que minha avó teve, né? Tinha 24 filhos. Só 24, né? Na época que não existia televisão ainda. Não tinha televisão, não tinha mais nada, rede social, tava tudo. Então, tinha um tio mais novo que de fato foi esse que me levou para a igreja quando eu recebi Jesus, né? Eu acho que eu estava, 12 anos, 11 anos de idade. Antes, eu já ia departamento infantil, aquela coisa toda, um outro tio meu, que era o tio mais velho desses 24. Olha. Era. Então, ele já me levava também. Então, já vim lá de trás, já congregando na igreja, começando a servir, bem no início mesmo. Foi um tempo maravilhoso. Aprendi muita coisa, obviamente.
Não era... Nessa idade, pastor, uma curiosidade, ele com 8 anos já estava sendo exposto ali na igreja? Já, porque quando... Esse viés para o lado musical já era desde pequeno também, pastor? Então, já também, porque eu acredito que eu vim... A família da minha mãe é uma família, eu posso dizer assim, tem aquele lado musical, né? O meu avô... Sim. Eu dos 60 e poucos netos que meu avô teve... Meu Deus, é grande a família. Eu era o único neto, praticamente, que ficava horas e horas vendo meu avô tocando sanfona. Uau. Então eu acredito que eu já vim desde cedo. Mas seu avô sanfoneiro de banda, de igreja? Eu tocava em casa mesmo, em casa mesmo. Ele não era evangélico, sim, mas tocava em casa, então eu ficava lá, né, no domingo, observando. Principalmente, quando todos os netos iam para casa do avô, né? Uhum. Então eu ficava lá observando. Então aquilo foi eu percebi que eu fui percebendo que eu tinha um dom, um talento para algo dessa natureza. Então, e a música, ela você percebe isso numa criança realmente quando ela tem o dom musical, porque percebe. A criança praticamente dos netos ali, né, o único dos 64, o restante tava jogando bola, tava correndo e tudo mais. E aí vamos falar assim, né, pra criança parar pra prestar atenção na música realmente é algo diferente, que tá né? E a gente percebe, também. Né, nos filhos também, né? Isso. Hoje eu percebo nos meus filhos, né? Isaac e Isabela. Eles gostam? São natos nisso, já estão desenvolvendo perfeitamente. Que benção. Então eu acredito que esse ambiente da música eu terminei pegando muito do meu avô, né? Então já vinha, então isso foi fácil também, porque quando eu cheguei na igreja, ainda criança, sim, eu pegava um instrumento lá no departamento infantil, né? Algum instrumento de percussão. Legal. E começava a tocar, né? Já por inspiração mesmo, né? Não era nada harmônico como guitarra, violão, alguma coisa, mas um instrumento de percussão. Perfeito. Que exigia ritmo, algo desse tipo, então eu já tinha, né? Então eu acredito que comecei ali, já bem cedo. Então foi uma fase muito boa. Bacana. Muito excelente. E depois eu fui desenvolvendo, aprendendo, comecei a fazer minha própria bateria. Né? É mesmo, professor? Eu pegava uns balde que meu pai tinha. Com balde? Com balde. Meu pai pintou, né? Uhum. Então eu pegava, sobrava os baldes lá, então eu fazia o prato da bateria com a lata, cortava. Que legal. Eu montei a minha bateria, então comecei a aprender. E aí desenvolvi. Depois eu fiz uma guitarra. Acho que eu tinha, sei lá, aí já tinha uns 12 anos, 13 anos. Eu fiz uma guitarra, coloquei as cordas, simulei corda, fiz tudo e comecei a aprender também com algo que eu mesmo tinha produzido. Então, olha isso. Então já estava no sangue, né? Além do dom musical também, o dom criativo, né? Então, eu acredito que isso também faz parte de onde eu cheguei também, né? Uhum. Até quando pensa assim na parte criativa de design, essas coisas, que é algo que eu gosto. Aí já veio da família do meu pai. É mesmo? Meu pai, quando criança, eu via, meu pai tinha uma máquina fotográfica, umas Kodak antigas, que passava o filmezinho. E tinha que tomar cuidado para passar certinho, cuidado, senão ela você ia queimar. No meio do filme você queimava Queimou duas. O filme. 24 poses, 12 poses, né? Quem é desse tempo aí? Então, quem era vai lembrar, né? Meu pai tinha uma máquina dessa. Sim. Então dos filhos, rapaz, eu quero aprender isso. Então eu ficava mexendo, né, para aprender, e foi exatamente... Sempre curioso para algumas coisas diferentes. Eu acredito que essa parte aí veio muito do meu pai, né? Tá. Acho que isso envolve também o trabalho dele. Ele pintou, né, de parede, pintou residencial. Perfeito. Então, muito artista, muito detalhista, aquela coisa. Sim, então, eu acho que essa parte de design, esse trabalho assim de gostar de marketing, essas coisas, veio já do meu pai. A musical veio da família da minha mãe, né? Então sempre tem aquelas vertentes. E aí, graças a Deus, eu consegui pegar essas duas veias, né? Então sempre... A parte criativa, a parte musical. Isso. Nesse tempo, pastor, a sua família também já estava indo para a igreja ali? Ou vocês são em 4 irmãos, né? Isso, 4 irmãos. Não, eu fui o primeiro, né? Para quem não sabe, gente, o pastor Vavá é irmão da Lena Marilena, esposa do pastor Moisés, que teve aqui contando essa história, né? Que quando ele casou com a Lena lá, diz que o pastor Vavá fez uma festa lá, né? Fizemos uma festa. Foi o dia, a realização dos demais filhos. A Lena não tá escutando isso não, né? Mas aí os irmãos também estavam indo já nessa fase para a igreja? Como é que é? Não. Eu que comecei, né? Uhum. Então, depois, a sequência não me recordo muito bem. Eu acho que Lena foi a última, foi a mais difícil. É mesmo? Sempre foi a mais difícil. Lena tá te entregando. Mas é isso mesmo, Lena foi a última pessoa, assim, dos filhos, né? Sim.
Mas da casa mesmo, o último a receber Jesus, assim, a confessar foi, pelo que eu lembro, foi meu pai. Foi meu pai. Nunca foi difícil, meu pai sempre foi um homem também muito, eu posso dizer assim, cristão, né? Crê em Deus, sim, Jesus, ele sempre teve um cuidado, reverenciar a Deus, sim, ainda que não tivesse entregue a sua vida a Jesus, ou não ia para nenhuma igreja, sim, mas sempre um homem muito temente a Deus. Então, eu creio que essa vida do nosso pai nos fez andar também por trilhos e caminhos que não nos levasse para nenhuma vertente que fosse fora da vontade de Deus. Então, mesmo ele não sendo cristão... Uma coisa que o senhor sempre comentou, e isso eu já escutei em mais de uma ministração, é a questão da palavra do seu pai, né? Isso. Ele sempre ensinou essa questão da palavra, do fio do bigode lá na mercearia, porque quando o pai falava, olha, eu vou vir para pagar tal dia, e são coisas que a gente, como criança, você vai pegando, né? Vai pegando. E seu pai é muito forte essa questão do caráter, da palavra, da honra, né? Falava uma coisa, tinha que cumprir, ele não queria filho... tendo uma vida desorganizada, sempre nos ensinou muito, sempre foi de comprar, pagar, de cumprir as tarefas. Então meu pai... médico. Isso, então isso foi construindo também, né? O nosso contexto familiar termina também moldando algumas coisas e construindo nosso caráter, nossa forma de viver. Então meu pai sempre foi muito assim, sabe? Muito bom. Um homem de fé mesmo, de passar pressões, mesmo quando não era cristão. Passava pressões, mas sempre mostrava para a gente que era possível crer em Deus, que Jesus... às vezes a gente sentava na mesa, meu pai tirava o boné para fazer agradecer a Deus, mesmo não sendo crente. Uma reverência, né? Ali, reverência, aquele tipo temor, né? Então isso sempre foi muito lindo. São coisas que a gente grava, né? Meu pai sempre falava isso também, tira o boné, sentar beleza, era calorzão, criança ali sem camisa, você não senta na mesa sem camisa, né? Essas coisas que muita gente vê hoje em dia, a gente que está acostumado, e os pais não têm esse feeling, né? A gente acha estranho, né? Fala, poxa, menos de cobertura, né? Na mesa, tira o boné, né? Põe a camisa e tudo mais. Então eu acredito que isso aí nos trouxe, né, os filhos, a família, para andar por algumas margens, ter cuidado com algumas coisas, né? Perfeito. E aí eu acredito que não foi difícil ouvir a palavra de Deus, ouvir falar sobre Jesus e aceitar Jesus, né? Então a gente não, nenhum dos filhos assim passou por situações de estar no mundo, de drogas ou qualquer coisa, isso aí, hipótese alguma dentro de casa, nem dentro nem fora. Sim. Então meu pai sempre foi muito sério quanto a isso. Eu lembro até quando criança, meu pai teve uma época lá atrás mesmo, que ele mesmo fumava, mas sabe que ele nem fazia isso na frente da gente. E depois depois ele terminou deixando, né? Naturalmente ele deixou, minha mãe deixou, porque eu acredito que eles começaram a ver que não era saudável para os filhos. Perfeito. E isso foi uma coisa que nos ensinou, né? A gente também, até para hoje em dia mesmo, né? A gente saber lidar com situações e coisas em que não são saudáveis para os nossos filhos e procurar andar à luz da palavra. Isso foi muito bom. Então, eu acredito que tem muito a ver, né? Uma trajetória. A gente sempre menciona, né? Pessoas que têm nos ensinado hoje em dia, mas tem aqueles que lá atrás, né? Partindo dos nossos pais, foi que nos ensinou a viver uma vida em ética e moral. Perfeito. Né? Não tinha muito conhecimento, mas nos ensinou em disciplina, em andar de forma reta diante das pessoas. Então isso se tornou algo latente dentro de nós, né? Então eu posso dizer que muita coisa que até hoje eu estou provando, vivendo, foi por um contexto de estar submisso aos pais, de ouvir os pais, né? De estar no ministério hoje, obviamente por pessoas que me treinaram, associações, mas uma vida estruturada com a família dentro de casa, isso nos dá mais base ainda e se torna uma coisa mais flexível, mais para frente para outras... Isso virou tanto a sua vida, porque uma das matérias que o senhor ministra é submissão à autoridade, submissão e autoridade. No Rema, né? E não tem como a gente não pegar esse viés desse assunto, né, da importância dos pais e como reflete na criação dos filhos, porque a forma com que o filho vê como que o marido trata a esposa, né?
é a forma que ele vai repetir isso na vida adulta, né? Isso Então, mesmo. olha a importância de ter um cuidado, um carinho realmente num contexto familiar, né? Porque assim como a menina, né, a criança menina vê o pai tratando a esposa, é a referência que ela vai ter para um marido. Isso. Não é verdade? Isso mesmo. E isso nos contextos dos seus ensinamentos, não só no Rema, mas também aconselhando casais, faz todo sentido. Então o senhor começou a falar disso, não tem como a gente abordar esse assunto, né? Aproveitar até... Sem tocar aí, né? Tocar nesse assunto aí, né? A importância realmente, né, pastor? É verdade. Então eu acredito que isso veio do meu pai, da minha mãe, né? E como eu falei, eles não tinham Jesus, mas tinha algo lá dentro falando para eles de como conduzir os filhos. Mesmo sem muitas vezes, não houveram alguns momentos de sabedoria, mas nada nos fez desistir da vida, de Deus, mas sempre nos impulsionando, né? Sim. Então é muito importante isso. E outra sabedoria também de que ele entregou melhor que nas condições dele naquele momento. Dentro do que ele tinha. Não é verdade? Isso mesmo. E aí algumas ações, algumas atitudes que até de repente fala, poxa, não foi da melhor forma, mas só repetiu o que aprendeu com os avós, por exemplo, né? Mas isso não significa que você precisa repetir isso na sua família, com seus filhos, né? Perfeito. Com a palavra a gente vai transformando. Pastor, beleza, nós chegamos já nos seus 12 anos, já criativo, já indo pro lado da música, esse viés. O senhor já nasceu pastor? Como é que é? Não, o pessoal pensa assim, né? Que o pastor já nasceu pastor, né? Como é que foi aí essa trajetória? Trabalhou um tempo com seu pai, foi para um viés profissional? Isso. Aí, conta pra gente. Acho que meu pai, já com 15, 16 anos, ele já levava a gente para trabalhar, a gente já trabalhava, já. Meu pai pintou, né, como eu falei, a gente foi por essa vertente também, eu e meu irmão, a gente sempre trabalhou junto com o nosso pai. E aí foi quando um dia, eu posso dizer aí que mais ou menos em 1996, 97, não me recordo muito bem, mas provavelmente por aí, foi quando eu percebi aquela nota no meu coração, né, de deixar o trabalho secular, né, e servir na igreja. Não é? Então, nessa época o senhor lembra a idade que o senhor tinha? Rapaz, provavelmente aí uns 16 a 17 anos, eu acho. Novo já? Eu acredito que sim, por aí. E eu já estava com isso no coração, né? Então eu tinha falado para meu pai, eu quero estar servindo na igreja de agora em diante. Sim. Eu vou deixar de trabalhar com o Senhor e tal. E foi bem aceito isso aí, né? Porque meu pai disse, bem, você indo para a igreja está indo para um lugar seguro, né? Então, tudo bem. Quando se fala em servir na igreja, pastor, é assim, uma coisa que no meu contexto, né, eu sempre, eu praticamente, quando eu nasci, meus pais já estavam na igreja, né? Não tinha essa questão do servir full time, né? Vamos falar assim, doar a vida pelo ministério. Por aquilo. Como é que era isso naquela época lá, o senhor com 16 anos, como é que surgiu isso já? Porque era praticamente adolescente ali, né? Eu posso até dizer que surgiu um pouco antes, porque nesse ponto aí, quando eu tomei essa decisão de literalmente ficar servindo na igreja, isso é quando eu já estava no Verbo da Vida. Quando eu já estava no Verbo. No Verbo. Provavelmente ali no ano de 97, por isso que eu falo, 97, 96, não me recordo muito bem. O Verbo tinha acabado praticamente de chegar. 91. Em 91 foi quando o Verbo chegou. 6 anos de igreja. Isso. 5, 6 anos de igreja, o senhor teve esse direcionamento. Isso. 94 foi quando eu tive o primeiro contato e aí eu comecei a ir para a Igreja Verbo da Vida esporadicamente. Sim. Até um pouco escondido do pastor da igreja que eu fazia parte. É mesmo? Ainda fiquei disciplina um tempinho, né? Eita. Mas nessa outra igreja, que era uma igreja batista, foi onde eu cresci mesmo, assim, em o coração para servir a Deus. Perfeito. Então por isso que eu digo que foi até um pouco antes de determinar algo para estar querendo e desejando servir, porque quando eu já ia para a igreja, às vezes no horário da tarde, estudava pela manhã, no horário da tarde ainda eu não trabalhava. Sim. E algumas vezes eu tomava alguns horários da tarde e ia com o pastor Moisés para a igreja, para a gente limpar a igreja. Olha, a gente queria estar na igreja, a gente amava estar na igreja, cuidando, limpando, organizando as caixas, organizando... Aí foi onde eu comecei a mexer em equipamento de som. Eu entrei na igreja e disse, o que é isso? Disseram, não, é um amplificador, então eu tenho que saber o que é isso. Na época não tinha internet, então eu tinha que mexer no equipamento, né? Aprendeu mexendo. Então, aprendi mexendo no som, fui desenvolvendo isso dentro da igreja. Que legal. Então, durante o dia, quando dava, a gente conseguia, pegava a chave,
com a pessoa que ficava responsável com a chave da igreja, Sim. para abrir a igreja era pequena, a gente ia lá limpar a igreja. O senhor está falando da igreja, isso em Campina Grande, certo? Em Campina Grande, porque eu sou de Campina. A primeira igreja, praticamente, Verbo da Vida em Campina Grande. Não, a primeira igreja que eu congregava. Que não era a sede, Verbo da Vida, não era Verbo. Então, essa época aí, bem novo aí, Moisés deve saber as datas, a gente já ia... Moisés é bom de data mesmo. Moisés é bom de data. Ele lembra. A gente já ia para a igreja, ficar servindo voluntariamente, às vezes aqui, ali. Então foi onde começou, né? O amor pela música, aprender. Eu ia para a igreja, ficava estudando, aprendendo. Ficava lá com Moisés, a gente ficava estudando para desenvolver. E, ao mesmo tempo, ficava servindo na igreja. Pastor, esse serviço era remunerado, pastor? Não. Foi pro sentiu? Era. E quando o senhor comunicou isso pro seu pai, por exemplo, ele entendeu na boa? E aí pronto. Aí foi quando, depois de um tempo, conheci o Verbo, fui pro Verbo da Vida. Sim. Né? E trabalhava já com meu pai. Aí foi quando eu disse para meu pai, né, que estava com desejo de ir trabalhar na igreja, servir na igreja. Perfeito. Eu não tinha recebido nenhum convite da igreja, não tinha recebido nenhuma proposta, nada. Eu recebia valores do meu pai. Sim. Já era recolhido ali também para ajudar em casa, era igual imposto de renda. Descontado na fonte, né? Era o leão. Leão já começava a dedicar. Era o leão, o urso já resolvia tudo. Então foi quando eu falei para ele, né, que eu estava com desejo de servir na igreja, voluntariamente. Eu não tinha falado com o pastor na época. Na época, o pastor, quando eu cheguei no Verbo da Vida, o pastor, na verdade, era o apóstolo Guto, hoje é apóstolo do ministério, né? E depois, peguei bem a transição ali, foi onde entrou o pastor João Roberto. Então, quando o pastor João Roberto entrou, foi quando praticamente eu também entrei para estar servindo na igreja. Só que aí eu não tinha recebido convite, nada. O pastor Bud era o presidente, mas quem pastoreava a igreja ali o pastor... Primeiro foi o pastor Guto, depois o... Isso. Na verdade, antes de Guto já teve um outro pastor, que era o pastor Raul. Depois foi o pastor Guto e depois foi João Roberto. Então, João Roberto passou a maior parte do tempo como pastor. E o senhor teve o privilégio ali, a honra também de praticamente participar das primeiras turmas, né? Que na época ainda era escola Verbo da Vida. Verbo da Vida. Os professores eram nada mais, nada menos que o pastor Bud, Eita, glória. Várias pessoas assim, lá de trás, vezes bem do início. Gerard Fosse também era professor do Rema. E foi uma época muito boa, um tempo maravilhoso. Então, foi quando eu decidi entrar e servir na igreja. Como eu falei, não foi por um convite, por nada, nem por pensando em ministério, pensando em oportunidade de ministério ou talvez financeira, nada. Até porque eu tinha deixado tudo. Sim. Foi uma decisão minha, né? Eu sabia que era o tempo. Nesse tempo dessa decisão, o senhor já se imaginava pastor, ministro? Nada. Músico? Músico, eu já estava tocando. Sim. Né? Tanto é que eu já tocava na igreja também, Verbo da Vida, em Campina Grande. Quando eu entrei, logo o pessoal sabia que eu era músico e tal, e eu comecei a E sempre foi pro lado do baixo, pastor? Sempre. É mesmo? Sempre. Mas aí primeiro eu aprendi bateria, né? Depois eu aprendi guitarra. Aí depois o terceiro acho que foi baixo, depois foi teclado. Perfeito. Né? Mas eu vi que sempre o dom mesmo para tocar contrabaixo. Então, quando eu entrei no Verbo, acho que eu passei 1 ano e pouco, aí no máximo 1 ano, foi quando eu ingressei no departamento de música. Perfeito. Né? Na época só podia entrar quem tivesse já o Verbo da Vida. Eu não tinha, então foi algo bem incomum acontecer. Sim. O pessoal já me conhecia, já via o meu comportamento, enfim, de onde eu vinha, aquela coisa toda. Então eu entrei no Ministério de Música, então peguei bem a primeira banda mesmo lá no início. Foi um tempo maravilhoso. Então, aí foi quando eu decidi querer servir na igreja em tempo integral. Porque tinha pessoas que serviam lá na igreja mesmo em tempo integral, ia voluntariamente. Perfeito. Para estar ajudando. Hoje em dia, nós temos aqui na nossa igreja mesmo pessoas aqui, no dia a dia. Tem pessoas que vêm no dia a dia para estar servindo 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Sim. Então eu ia fazer, meu papel era esse. Tanto é que eu não fui por convite, fui por desejo mesmo no coração. Desejo. E até de forma meio que secreta, até nem o pastor da igreja sabia, eu ia secretamente para ajudar. Aí pronto, aí foi quando um dia, que aí foi onde despertou a área de design, essas coisas, foi quando um dia o pastor João tinha chegado para mim e perguntou: você sabe mexer em computador? Né? Eu tava limpando a igreja lá, tava limpando os banheiros, fazendo algo com os meninos lá, organizando. Sim. Aí eu disse: pastor, nunca mexi não, mas se o senhor quiser, eu vou lá e ligo pro senhor, monto lá. Dou um jeito. Dou um jeito. Aí, acho que foi o meu primeiro contato com o computador de forma direta, né? Sim. Assim, de chegar e mexer.
E aí foi quando eu montei o computador para ele. Ele, que legal, você sabe mexer? Eu falei, sei não, mas se eu quiser Bora eu aprendo. Lá que eu aprendo. E aí foi quando despertou em mim a questão de aprender a mexer em algo também na área de computação, né? Sim. E aí foi quando eu comecei a olhar, poxa, a igreja tem algo, eu não sabia o nome, que era logomarca, né? Poxa, a igreja tem logomarca, né? E que legal, como é que foi feito isso? Eu ficava pensando, né? Como que isso? Aonde chegou isso? De onde surgiu? Sim. Não, foi o computador, mas o computador fez sozinho? Não, isso tem alguém que faz tal. E, cara, eu quero saber como que isso funciona. E o que tá por trás também do símbolo, da logo, o que foi inspirado, né? Porque tudo tem uma isso, história, né? Tem sim. Você pegar o logo do Verbo da Vida hoje, né? Farol. Isso, farol, a Bíblia, a pomba, tudo simbolizando ali a palavra. Tem uma história, né? Como que foi criado. Então, foi quando eu tive contato com a pessoa que era a responsável por todo esse trabalho de publicidade no Verbo da Vida, lá no início, bem no início, que era Lima, o nome dele. Então, foi onde eu cheguei para ele, rapaz, como é que isso acontece? Como é que funciona? E aí ele me viu interessado, né, por aquilo, e eu estava interessado em querer aprender, aí ele disse, rapaz, eu te ensino, se você quiser, vem aqui, senta, fica aqui do meu lado olhando. Então eu ficava horas lá olhando ele fazendo o trabalho. E aí foi quando eu comecei a desenvolver essa área também de publicidade, de criação, de design, né? Mas de forma mais específica. Sim. Então foi onde eu fui seguindo. Mas tudo isso sem aquela ideia, né? Poxa, um chamado, um dom, uma oportunidade na igreja. Não, minha oportunidade sempre era aquela. O que for colocado em minhas mãos para fazer, eu vou desenvolver. Uau. Até porque eu já tinha me entregue totalmente para estar servindo na igreja. Então o que fosse colocado na minha mão, eu ia desenvolver. Então, na época que eu fiquei na limpeza da igreja, fui procurar ser o mais excelente. Isso não é só na área espiritual, né? Também em empresas, né? Até numa das ministrações do senhor da palestra também no Prosperar, muitas vezes a pessoa talvez não tenha nenhuma capacidade técnica para aquele momento ela tá ocupando algum cargo, mas o coração disponível, a disponibilidade da pessoa também leva ela a cargos maiores, né? É verdade. Porque muitas vezes eu vou olhar um currículo aqui para colocar alguém nessa área, não, mas aí não acha disponibilidade de pessoas, né? Aí você vê um irmãozinho ali, igual no seu caso lá, tava lá. Eixe, quero aprender, vem cá. E aí pega a pessoa para ensinar, a disponibilidade te leva a lugares maiores, muitas das vezes, né? Acredito que são portas que às vezes muitos jovens hoje em dia não entendem. Não. Né? Às vezes a porta para eles é tudo muito fácil, né? Isso, a porta para eles é algo muito, às vezes é querer algo muito instantâneo. Perfeito. E eu, graças a Deus, fui ensinado a não ser a conquistar as coisas de forma tão instantânea. Como a gente diz, né, lá atrás, a lutar mesmo, a batalhar, a ir para cima. Então, e independente de qualquer futuro ou talvez oportunidade que pudesse vir, o importante era qual desafio você tem agora, eu quero conseguir vencer esse desafio. Perfeito. Então eu sempre levei a vida, tudo, ministério hoje em dia, pensando que qual que é o desafio que eu tenho no tempo presente. Pronto. Para onde ele vai me levar, para mim esse não é o foco. Sim. Porque aí eu não sou motivado por aquilo que eu vou ter lá na frente. Eu sou motivado pelo desafio que eu tenho agora. Muito bom. Então isso eu termino me superando. Muito bom. Então aquilo que me é colocado agora para fazer, se eu não sei, eu peço sabedoria. Então eu sempre fui dessa forma, desde criança, né? Então era meu pai, eu já via nele. Sim. Surgiu uma coisa, meu pai vai para cima e conseguia. Hoje acho que quem também está assistindo aí consegue fazer esse link, né? Olha quando o senhor comentou o amplificador, eu vou aprender sobre ele, o som. Hoje o pastor Vavá não só tem um carinho especial pelo som aqui da nossa empresa, da nossa igreja, que parece uma empresa, tanta gente trabalhando, mas da nossa igreja aqui, essa imagem está chegando com essa excelência, qualidade, porque tem o software, tem pessoas que foram treinadas e o senhor participou desde o começo, né? Isso. E é comum a gente chegar aqui na igreja local, né, a Verbo da Vida Taubaté, e uma semana que de repente você teve algum compromisso que você não veio, vai ter coisa diferente aqui, né? Agora nós temos ali um telão de laser, né? Era um projetor comum, agora é laser que... Bicho, para conseguir fazer a configuração lá, o pastor Vavá acho que ficou o quê? Uns 2 dias ali? 2 dias estudando. Fazendo a configuração, estudando. Por quê? Olha isso, pega essa chave. Eu lembro que eu fui perguntar lá e o senhor falou assim, para instalar isso aqui, se eu não me engano, o cara cobrava 16 mil reais, 8 mil reais, alguma coisa isso assim, de instalação. O pastor Vavá então foi lá, ficou estudando ali 2, 3 dias e ele mesmo fez a instalação, porque a gente olha lá, parece que é simples, né? É só colocar os projetores ali, ligou e tá tudo certo. Não, tem um software por trás disso.
linkar as duas imagens ali, são 2 projetores. Isso. Imagina o trabalhão. Então é esse link lá de trás, de se eu não sei, eu vou procurar, continua. Você vê que é uma vida, né? Para mim é... As pessoas verem o final agora, mas não entendem uma trajetória, pagar o preço, coração ali disposto a aprender. E isso a gente nota na sua vida até hoje, pastor. Amém. Eu sempre amei ser assim. Com a sua vida aí. Amém. Então isso foi algo que foi desenvolvendo em mim, né? Sim. E como eu falei, como a gente começou a conversa, o dom, o chamado, eu não entrei instantaneamente. Sim. As coisas foram se tornando mais claras. Tem uma trajetória, né? As coisas foram ficando claras e objetivas. E a gente sempre aprende com o nosso pastor, né? Mas se vai frutificar, o fruto já diz quem é, o que é. Então eu sempre fui atento para frutificar em algo, independente de. Então, qualquer trabalho, qualquer atividade que me fosse colocada às mãos, sempre pensando em frutificar para o Senhor mesmo. E o dom e o chamado, as coisas vão sendo confirmadas, né? É algo que está sendo construído. Porque imagina aí se alguém recebesse o dom agora e já entrasse no ministério pastoral instantaneamente. Sim. Né? Nem, eu posso até dizer assim, com muita propriedade, nenhuma imposição de mãos imediata consegue fazer com que alguém ande plenamente naquele chamado. Ele vai ter que ter experiências, ele vai ter que ter... Eu digo experiências não necessariamente em fazer coisas, mas uma primeira experiência com o Senhor. É importante ter essa vivência em setores, pastor, para que quando chegue num cargo ministerial você consiga ter uma visão. Muito bom, bem colocado. Eu acredito que muita coisa que hoje acontece foi porque em áreas específicas, vamos dizer assim, eu aceitei de forma oportuna para aprender. Sim. Mesmo sem saber que lá na frente poderia... Sem esperar. Essa troca não era uma troca, né? Não, eu estou fazendo aqui porque eu quero a troca. Isso mesmo. Sim. Sempre provando daquele ambiente, daquele momento, daquela experiência. Uau. E lá na frente, tudo aquilo, hoje, tudo que eu pude aprender e desenvolver, na verdade eu vi que Deus já estava me dando ferramentas. Né? Então se torna ferramentas para você no ministério. Sim. Aquilo que você, de forma proativa, vai desenvolver e crescer. Então, por isso que não é uma coisa instantânea. Tem pessoas que pensam que, muitas vezes comentam disso, eu tive uma fase de eu servir na igreja, limpar o banheiro. O que isso vai trazer para mim de benefício? Muita coisa, né, muita coisa. Primeiro é o ego, primeiro é o orgulho, que ali não tem cargo, não tem posição. Não tem holofote. A gente vê pessoas, né, com faculdades, com títulos, e tá ali servindo, aí você vê o que nessa pessoa, né? É verdade. O coração generoso realmente, não esperar essa troca, né? O servir. Tem exatamente uma trajetória que ela pode ser longa, pode ser curta, vai depender muito do ministério, do como que as coisas estão acontecendo, mas nada é muito rápido, né, pastor? Não. Hoje as pessoas chegam aqui até a nossa igreja, vê essa igreja maravilhosa, essa visão, e aí vê o pastor Vavá ali, acha que nasceu agora, em 2015, que chegou aqui em Taubaté, caiu de paraquedas, não é assim, né? Teve uma trajetória, teve um desgastar por pessoas, né? Agora é interessante que, eu posso até dizer, já vi muitas pessoas de forma rápida entrarem no ministério. Perfeito. Mas muitas coisas que são rápidas vai custar caro. Porque às vezes não tem uma base estrutural em outras coisas que lá na frente ela não sabe que ela vai lidar com aquilo. Sim. Então, às vezes já vi muitas pessoas entrarem rapidamente, mas muitas vezes é risco. Sim. É risco. Talvez tenha pessoas que dê treinamento, curso para você ser pastor, isso, aquilo, nada contra isso. Sim. Mas isso não torna necessariamente alguém convocado para o chamado. Né? O que torna alguém convocado para o chamado vai contar muito também de muita experiência com o Senhor que ele tem, com estar submisso a uma liderança, de estar conectado numa igreja local, de estar servindo numa igreja local. Sim. Porque o que vai trazer mais alegria para ele é o estar servindo mesmo, e não o status, não o eu consigo fazer, eu sou capaz, mas é o servir mesmo de coração. Eu creio que isso traz muita estrutura. Uau. Então é válido entender que o tempo conta muito. Sim. A necessidade do treinamento conta muito. As vivências, as experiências que vão acontecendo diariamente. Eu vejo um carinho tão grande por vidas, né, de não querer ver
ministérios mortos, né? Até pessoas também morrendo na sua carreira, de vocês mesmos, né? Chegam pessoas aqui, né? E alguns já com algum cargo de alguma outra denominação. Sim, e já querendo algo, né? Isso. E não, peraí, primeiro vamos ver sua vida, calma aí, vamos tratar. Eu acho que esse carinho, esse cuidado e esse treinamento também aqui, que é um treinamento estilo BOP, né? Tropa de elite, né? Porque pede pra sair, né? Porque nunca será o propósito de querer parar alguém. Sim. Não é? Nunca houve, nunca teve isso no coração do nosso pastor. Perfeito. Quando às vezes tem que pegar alguém e dizer, rapaz, fica um tempo sentado, ouça primeiro, aprenda. Nunca é com um tom de desafiador pra gente. Pô, esse cara tem muito potencial. Se esse cara entrar aqui, ele vai... Nunca é nesse tom. Mas rapaz, tem tanto potencial, mas ele pode se perder na jornada. Sim. Então, exige-se um treinamento, existe alguns ajustes, algumas coisas necessárias que o pastor mesmo já tem passado por várias experiências. Sim. E, de fato, um pastor e um líder, principalmente na qualidade do pastor Eliezer como apóstolo, sempre pensa, na verdade, em fazer as pessoas crescerem, avançarem. Sim. Então, a oportunidade de crescer vai depender muito mais das pessoas do que necessariamente do desejo que um líder tem. Porque para um líder como ele, o desejo dele é que as pessoas cresçam, desenvolvam. Mas cada um tem que entender. Se tem um líder, tem alguém que tem experiência ali para te ajudar, para te levar num caminho correto, para estruturar. Então, a gente tem esse treinamento assim, né? Que a gente pode dizer como um BOP. Rapaz, então, se submete, fica conectado, fica junto. Isso é importante, porque é o que vai trazer, de fato, a maturidade e fortalecer a pessoa. E um dos pontos fortes da liderança que nós estamos aqui submisso é a liderança por exemplo, né? Sim. Nós temos aqui, é muito forte isso, né? A liderança isso mesmo. Por exemplo de vida, por exemplo de ministério, exemplo de família, né? De caráter, de honra, né? A igreja que a gente pode chegar e se sentir seguro pelos líderes que nós temos, de ter cuidado realmente, até quando chegam pessoas para, opa, peraí. É isso não mesmo. Não é assim, calma, vamos conhecer você primeiro. A gente entrou aqui em assunto de líder e colaboradores, né? Tá parecendo uma reunião aqui. Vamos voltar para a escola Verbo da Vida, né? Sim. Que, na época. E aí, pastor, você já estava servindo também no Ministério de Música. Quando que veio, pastor? Foi revelação? Foi o coração estar disponível? Que veio esse chamado pastoral? Isso, quando que surgiu? Como que o senhor fez? Porque teve a escola de ministro também depois? Também. Eu estudei no Fala Rema. Essa parte pra gente. Eu estudei no Rema em 99. Ano 99 e 2000. Eu sou posso dizer assim, a primeira turma quando foi mudado para Rema. Para o Rema. Eu acho que eu sou da velha aliança e da nova aliança, né? Em 99 era Verbo da Vida e no ano de 2000, que foi quando eu me formei, era o segundo ano, foi quando se tornou Rema. Então a primeira turma, Rema, né? Tudo isso eu me preparando, eu posso dizer assim, a ideia de estudar no Rema, e eu acho que 2022 ou 2023 eu fui a terceira turma da escola de ministros. Então, nenhum desses períodos... Peraí, só coisa, 2002 ou 2003, né? Isso, tá certo. Perfeito. 2003, acho que foi 2003. 2003. Eu acho que era a terceira turma ali, se não me falha a memória. 99, 2000, Rema. Perfeito. 2003, por aí. Já entrou logo em seguida na escola de ministro. Isso. Teve a escola de ministro no primeiro ano, acho que eu entrei na segunda ou terceira turma, não me recordo bem. Mas, sempre, na verdade... Tudo o que eu estava fazendo, nunca pensando na questão de... Estou fazendo para um chamado, por causa de um chamado, né? Qual que era a sua servindo a obra do Senhor. Para a vida. Servindo para aperfeiçoamento, né? Para crescimento mesmo em áreas. E eu posso estar dizendo, me preparando para, se houvesse mais oportunidades de coisas que fossem necessárias, eu pelo menos estava já pronto para disponibilidade. Perfeito. Então, eu acredito que entrando nisso aí, eu creio que Deus foi encontrando e as portas e oportunidades foram surgindo. Eu acredito, eu não entrei, né, hoje como estou servindo como pastor na igreja, como co-pastor, junto com o pastor Eliezer. Isso veio acontecer, vamos falar aí, o título pastor, de uns anos para cá. Né, quando eu cheguei em São Paulo para servir em 2008. Quando eu vim para São Paulo morar, tinha deixado tudo em Campina Grande. Eu servia lá na igreja, fazia todo o trabalho já do ministério, já estava engajado, envolvido em tudo, Perfeito. né?
diariamente mesmo, já trabalhava na igreja. Isso na igreja sede, lá em Campina Grande. Na igreja sede, né? Campina Grande. E quando eu comecei, não era nem no prédiozão da igreja sede, era no segundo prédio da igreja lá. O pastor Bud estava todos os dias, a gente tinha reuniões diárias de oração, de comunhão. Então, foi onde eu estava servindo de forma integral mesmo, né? Então, fiquei aproximadamente uns 10 anos, não me recordo bem. Então, foi quando, em 2008, Deus falou para mim, para eu deixar tudo mesmo e vir para São Paulo. Falou de forma bem clara para vir estar servindo o pastor Eliezer. Mas o senhor e o pastor Eliezer já tinham uma conexão lá em Campina Grande? Como é que foi isso aí? Não. Porque esse encontro é maravilhoso aí. Né? Vocês que estão aí, como é que foi esse encontro, nessa fusão aí, né? Porque os dois aqui... Rapaz, bicho. Não. Eu só tive um contato uma vez com o pastor Eliezer. Eu já estava no Verbo da Vida, o Eliezer chegou depois, eu acho que... Não sei que ano, não lembro que ano ele entrou. Mas eu já estava servindo na igreja, tocava. Aí surgiu uma oportunidade, foi quando Eliezer entrou, chegou no Verbo da Vida. Ele era de uma banda Canal, muito conhecido lá no Nordeste, aquela coisa toda. Sim. E aí veio para o Verbo da Vida. E nessa oportunidade que ele veio para o Verbo da Vida, surgiu um evento que nós fazíamos em Campina Grande. Era um evento de música, eu não lembro o nome não. Não era Adora a Deus? Não era. Adora a Deus quem... Veio depois. Foi através do pastor Eliezer. Perfeito. Eu não lembro, eu queria lembrar o nome, mas eu não me recordo. Mas era um evento de música que a gente fazia, era mais pensando na questão de fim de ano, que era formatura, aquela coisa toda. E o pastor Eliezer foi convidado para participar desse evento, para tocar, né, para cantar. Sim. E aí foi quando surgiu a oportunidade de conhecer ele, porque disseram, Vavá, a gente vai querer que você toque, não é? Com ele para pegar as músicas e tal, aquela coisa toda. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com ele. Mas foi um contato assim muito rápido. A gente, sim, no dia lá, eu já tinha ensaiado as músicas, aí no dia a gente se conheceu. Eu não fui muito com a cara dele no início. É mesmo? Que ele até disse que era a época que ele ainda era não tinha pavio, né? Entendi. Então, a gente teve um primeiro contato, eu vi que ele era bem grossão, tá? Eu peguei, beleza, ele chegou agora no Verbo da Vida, aí tranquilo. Mas a gente tocou junto, foi bem legal. Mas aí nunca mais a gente teve nenhum contato, nada. Ele veio para São Paulo, tempo depois. E eu acho que isso aí foi mais ou menos em 2001, tá? Provavelmente, quando Eliezer foi para Campina Grande, eu acho. Perfeito. E daí então nunca mais eu tive contato, não fiquei procurando saber mais nada dele, eu sabia, só ouvia falar que ele já estava em São Paulo, mas nada. E aí foi quando Deus falou para mim, final de 2007, até um pouquinho antes, na verdade 2005, que já estava no tempo eu saí da igreja, saí da questão de trabalho mesmo, de estar servindo. Eu não tinha nada muito claro, mas eu sabia que eu tinha que... Eu estava num lugar muito confortável, posso dizer assim. Perfeito. Eu estava do lado do pastor João, Guto, servindo dia a dia, diariamente. Servia no prédio, estava lá. Então era comum eu estar trabalhando nesse contexto, porque eu já criava, já fazia todo o trabalho de publicidade dos eventos da igreja. Uau, tinha assumido essa parte. Assumido essa parte completamente, né? Então era comum para mim eu estar perto. E aí quando Deus falou para mim, em 2005, eu acredito, para deixar tudo isso e tomar novos rumos, eu não tinha certeza do que seria, mas eu não saí de forma imediata. Eu passei ainda 3 anos aí treinando pessoas. Nessa época você já estava casado? Não. Com Débora? Não. Débora a gente se conheceu em São Paulo. Quando eu vim. Então, 2008. A trajetória como que... Isso, as coisas foram se encaixando. Não é verdade? Então, até então eu só dedicado ao ministério, servindo lá. E foi quando Deus falou isso. Então eu comecei, compartilhei com a liderança e tal, eu servia, eu cuidava, eu era de uma parte também que coordenava muitos eventos na igreja. O senhor já tinha falado com o pastor Eliezer, já tinha tido um convite? Não, isso nada. Eu queria a distância dele, eu acho. É mesmo? A última lembrança não foi... A última lembrança não foi boa. A primeira impressão não foi boa. Não foi. Aí foi quando... eu peguei e falei com a liderança, então eu passei uns 2, 3 anos treinando pessoas para ficar lá no meu lugar e tal. E aí foi quando, acho que no último ano, foi quando Deus falou claramente para eu vir para São Paulo. Não sabia até então para onde, mas eu tinha percebido uma nota no meu coração, no espírito mesmo, vai para São Paulo. Eu não queria vir para São Paulo, assim, naturalmente minha família não queria que eu viesse, porque minha família já, há uns anos atrás, antes desse falar de Deus, eles já tinham vindo morar em São Paulo, e eu não, eu fiquei com o meu tio.
E aí não tiveram uma boa experiência. Então, quando eu disse que vinha para São Paulo, eles disseram, pronto, não vai ter uma boa experiência. Assim, como foi minha mãe a vinda ficou deles. Com cuidado, como Sim. foi a vinda deles. Então, mas aí eu decidi vir. Aí foi que um dia, né, eu peguei, rapaz, eu não sei para onde eu vou não. E aí Deus trouxe uma nota muito clara, vá lá para Eliezer. Eu disse, Eliezer tem igreja? Assim tem igreja, vá lá para ele. Aí eu, vou nada. Vou não, rapaz, aquela impressão não foi boa. Bicho é mais grosso, capítulo de navio, como é que é? E aí eu peguei, assim, resisti um pouco, mas eu abri meu coração. Não, pai, se for mesmo, algo Amém. Vai acontecer, o Senhor vai abrir portas. E foi um certo dia, rapaz, quando eu fiz, não foi eu não vou dizer que foi uma prova de lã, né, da Sim. lã, mas o Espírito Santo me inspirou, né, assim, a acreditar que ele poderia trazer fazer uma forma de comunicar, de conectar a gente. Perfeito. Eu não queria ir atrás, isso era certeza, eu não queria me oferecer para algo. Sim. Eu queria que o Espírito Santo tratasse uma forma que a gente se conectasse. E aí Perfeito. Foi quando um dia, né, eu recebo uma ligação, São Paulo 011. Eu disse, nossa, deve ser uma operadora. Né, e quando eu atendi, né, olá, rapaz, tudo bem? Opa, tudo bem. Quer falar com quem? É Vavá que tá falando? Sou eu, rapaz, Eliezer. Nossa, meu cara, Deus. Aí eu Uau. Parei o carro assim, peraí. Uau. Parei o carro, pois não, pastor Eliezer. Diga, rapaz, tudo bem? Tudo. Rapaz, eu peguei teu contato com o pessoal. Eu queria compartilhar algo contigo, né? Eu estava orando esses dias e Deus trouxe o seu nome, que eu precisava de alguém para estar comigo aqui, me ajudando. Eita, benção. Na obra aqui, tem a igreja e tal. E Deus trouxe teu nome, cara. A gente não tem contato, a gente não tem relacionamento, mas eu só estou trazendo o que Deus mandou falar contigo. Meu Deus. E você ora. Amém? Estou só te entregando isso aí, você ora, eu tá bom, tá certo, cara. Eu vou orar, lá dentro, né? Aquela alegria, Uau. Cara. É Deus. Deus purinho sem mistura, Deus, né? É Deus, foi Deus isso aí. Porque por mim eu não ia atrás. Amém. E eu muito cuidadoso com isso, já fui ensinado muito perto do pessoal do ministério, né? De não se oferecer, não Sim. se autopromover, Perfeito. Né? O pastor João sempre foi uma pessoa muito disso, assim, né? nada... Tô aqui, pastor, não. Então aprendi de forma muito pessoal mesmo. Sim. Então, mas surgiu. Cara, aí foi quando eu vi, rapaz, é Deus. E incrível que no dia quando eu cheguei em casa, que minha mãe olhou pra mim, ela disse, que foi que houve? Eu disse, não, nada não, mãe. A mãe sente tudo, né? Já percebeu. Rapaz, aí foi quando eu compartilhei com ela, ela chorou, e não vá não, mas já estava certo, e foi quando foi quando a gente fez essa conexão, né? Então eu vim em São Paulo no ano de 2008, primeira vez. Aí foi quando a gente entrou em contato, disse, pastor, então eu vou aí para conhecer, né? Ele disse, vem aqui um dia e tal, aí vim num Adora a Deus. Foi num evento de música. Um evento de música. Então eu vim Isso o pastor Eliezer estava na igreja de... Na igreja, estava em São Paulo, na Celso Garcia. Foi o segundo prédio dele. Então foi quando eu vim para conhecer de forma pessoalmente mesmo, né? Pisar aqui, rapaz, aí foi... Ali foi onde essa conexão maravilhosa que você que está nos assistindo aí tá vendo. Gente, tô vendo que tem bastantes dispositivos conectados aqui, pastor. Tá top, hein? Cara, essa história aqui tá parecendo Netflix, né? Vamos pro próximo capítulo aqui, ó. Episódio 2. Essa conexão com o pastor Eliezer. E como é que foi? Chegou aqui... Cheguei, rapaz, eu vim para servir, né? Eu disse, a primeira coisa que eu fiz, pastor, eu vim aqui, venho para servir, né? Perfeito. Eu tinha vindo no Adora a Deus, julho. A expectativa é que eu viesse em 2009, no início do ano, porque eu trabalhava numa empresa, né? Nesse período em que eu falei para a igreja que iria sair do trabalho da igreja, que Deus tinha novos rumos para mim, eu fiquei treinando alguém. Da mesma forma também eu fui saindo devagarinho de alguns departamentos Perfeito. E do trabalho da igreja. E aí, nesse inteirinho de tempo aí, eu entrei numa empresa para trabalhar, juntar um dinheiro, enfim, para me manter. Sempre morei com meus pais, mas sempre com aquela coisa de ajudar em casa também. Perfeito. E aí foi quando eu trabalhei numa empresa e eu só podia vir em 2009, conversando ainda com a empresa lá para eu sair, né? Como eu estava em 2008, eu disse, pastor, eu só venho em janeiro. Provavelmente, se não tiver problema em sair dessa empresa e tal. Ele, não, tudo bem, cara, vai, ora aí. Mas eu disse para ele, cara, eu creio que eu posso vir até mais rápido. Ele, tá bom. Cara, quando eu voltei de viagem, que eu estava de férias no mês de julho,
Quando eu voltei, que eu disse para a dona da empresa, eu queria conversar com você. Aí ela começou a chorar. Aí o que foi? Ela disse, não, Deus falou para mim que você vai embora mesmo. Eita. Foi, cara. As coisas foram... Tudo fluindo mesmo. Uau. Então, 3 meses depois eu já estava aqui. Então, setembro. 15 de setembro foi quando eu cheguei em São Paulo. Isso em 2009, então? 2008. 2008, hein? 2008, definitivamente. 3 meses depois de Odor a Deus, eu vim morar na casa do pastor Eliezer em Geórgia. Então... Toda aquela percepção do primeiro contato com o pastor Eliezer já tinha mudado ali? Não, ali já foi. Já era passado. Graças a Deus. O velho homem tinha... Foi transformado. Foi transformado. Então foi onde começou essa conexão, né? Mas aí foi o que eu falei, eu vim com o propósito de estar servindo mesmo. Falei para ele, eu vim de lá, você já sabe. Ele tinha conversado com o pastor João, com o Guto, tudo sobre a minha pessoa, e o pastor tinha indicado, não, cara, pode levar, tranquilo, a gente libera, tá bem, tudo certinho. Antes de sair, eu sentei e conversei com eles. Sim. Ainda fui me despedir, fui agradecer, e foi algo muito saudável, né? E daí então, quando eu cheguei, eu já disse logo, não, eu vim para cá, então eu tô aqui disponível para aprender, não é porque eu vim de lá. Sim. Não é porque eu tive uma trajetória lá que quer dizer que eu sei tudo. Estou aqui para estar submisso, servindo, o que precisar corrigir. Nessa época o senhor se conectou aqui, o senhor já estava pastor, ou ainda não? Não. Nunca pensando. Ficou esse tempo ali servindo o pastor Eliezer? Servindo um bom tempo. E aí foi quando, eu nem me recordo o ano direito, foi quando ele... viu a fidelidade, já tinha passado uns 3, 4 anos ou mais, né? Acho que mais. Sim. Servindo lá junto com eles, aquilo que chegava, dava para fazer. Tive que entrar na parte contábil da igreja, nunca mexi com isso, mas precisava, então eu terminei entrando na parte contábil, terminei mexendo em contabilidade. Até hoje ainda aprendeu isso, até hoje cuida, né? Cuido da parte gestora da igreja. Sim. Mas isso tudo foi desenvolvendo. Dá um trabalhinho, mas graças a Deus. Mais uma coisa que veio à mão e ele faz com muito louvor. Isso. Né? E aí fazendo tudo, né? Às Sim. vezes tocando, sempre no grupo de música, sempre envolvido na parte da mídia, Sim. servindo, sempre envolvido na parte diária da igreja, contábil. Então, fazendo tudo. Aí foi que um tempo depois o pastor teve no coração então me separar, né, para ministro em treinamento, e depois fui licenciado e depois ordenado, nem lembro qual foi o ano. Mas tudo isso é um processo, né, que foi surgindo, mas eu sempre aproveitando as oportunidades para fazer, para servir, para cuidar naquilo que fosse necessário. Sempre aquele coração também de estar servindo, mas treinando, ajudando pessoas, a levantar outros. Então, minha trajetória não foi algo do dia para a noite. Não, né? A gente da vê noite que pro dia. Tem toda essa construção e olha a humildade também e o coração em querer servir, de ter saído de um contexto de uma igreja sede, onde estava lá, né, nesse contexto, de estar próximo ali, e eu vou para São Paulo, guiado pelo Espírito Santo, se conecta, e ainda não foi de uma hora para outra, né, para pastor, né? 3, 4 anos ali de serviço, ou mais, de fidelidade. Eu não me recordo bem, mas... Quando que veio o casamento nisso aí, pastor, nesse no meio mesmo contexto? ano, eu e Débora, a gente se conheceu. Uau. Né? Eu tinha vindo em setembro, Débora veio em novembro, porque Débora nunca tinha vindo de São Paulo. Sim. Débora sempre foi muito conectada com Geórgia. Vocês já se conheciam lá em Campina Grande? Não, nunca vi, nunca passou na minha frente ela. Se conectou aqui? Se conectou em São Paulo. Uau. Foi quando ela veio passar uns dias de férias e aí a gente se conheceu. Sim. Mas eu olhei, sabia no meu espírito que seria minha esposa. É mesmo? Depois é outra história. Parte 2, né? Tem que fazer Parte 2, mas aí as coisas foram seguindo, tudo muito no processo certinho também. Perfeito. E foi quando a gente assumiu um relacionamento, um namoro, mesmo à distância. Ela veio só de veio férias, passar né? uns dias e e voltou. E aí, nesse período, a gente se viu umas 4 vezes, 5 vezes, se viu mesmo. E foi quando ela veio definitivamente, a gente casou no mesmo mês e estamos aqui. Constituiu uma família, né? Linda e maravilhosa que está aí. Uma família. Que benção. Vamos lá, nós estamos chegando aqui em Taubaté, né? Isso. Estamos quase chegando em Taubaté. Quase. Quando que foi essa... Aí veio o licenciamento, né? Porque licencia, ainda tem um tempo ainda, né? A ordenação para pastor. Isso o senhor já lembra ali que mais ou menos que ano era? Já estamos já em 2013, 14, por aí? 13, já por 13, aí. né?
13, por aí. E quando veio essa decisão do pastor Eliezer de vir para o Vale do Paraíba, o senhor já estava nesse contexto de vir para cá já? Ele, vamos para lá junto, você vai ser o meu... Rapaz, eu sempre fui muito conectado e muito determinado no que Deus falou lá atrás. Perfeito. Deus disse, fique com ele, sirva ele. Uau. Deus não deu nenhum outro comando, a não ser esse. Não teve vontade de o pastor Eliezer vir para cá e não, vou ficar em São Paulo. Deus não falou para eu abrir outra igreja, para fazer isso, fica um tempo. Não, foi isso, muito claro. Então tudo foi muito fácil a comunicação entre a gente. Então tudo que o pastor fosse fazer, eu estava lá perto. Perfeito. Então abrir as igrejas, estava perto. Se ele nos colocou um tempo para estar pastoreando uma igreja de forma direta, estávamos juntos com esse mesmo propósito, mas sempre conectado. Então quando a gente viu que ele estava para vir, que ele tinha comunicado, ele sempre foi muito claro nas direções também, ele compartilhou. Primeira coisa que a gente disse, pastor, eu já estava casado, né? Óbvio, e aí já disse, pastor, para onde o senhor for, eu irei. Nem pensou. Não tem. Já tava... E o pastor tinha também colocado no coração de trazer essa... Sim. Não era uma obrigatoriedade segui-lo, mas Perfeito. ele demonstrou no coração o desejo de que a gente seguisse, estivesse perto. Continuasse. E a gente já estava conectado com isso mesmo, de seguir, então não foi nada estranho, foi algo muito claro, muito objetivo, simples de se resolver. Até chegar essa palavra maravilhosa aqui em Taubaté em 2015. 2015. Né? Em 2015, começando ali na Desembargador, foi um dos não que começou ali, né? Teve outras reuniões. Tinha outra reunião que... Mas o templo mesmo, o primeiro templo foi na Desembargador. Isso. Aonde que ainda o senhor estava no ministério, louvor, no diaconato, né? Fazia tudo, um pouco tudo, né? Tudo. Sempre fazendo tudo. Que praticamente veio a família, né? Vocês não vieram com 30 pessoas já pra cá? Não. A gente começou bem poucas. Os cultos que tinham cheios eram os cultos porque o pessoal de Guará vinha também, porque já era um hábito. O Zé Roberto trazia as pessoas para dar uma força também. E foi quando também o Zé estava fazendo parte desse início, o pastor Zé Roberto. Mas a gente, quando viemos, deixamos tudo lá na Vila Matilde. Viemos no mesmo mês também, mês de dezembro, uma coisa assim, na virada de ano. Sim. Passamos ano aqui tudo junto. Então o primeiro culto mesmo oficial era 12 pessoas, contando com a gente. Sim. Num prédio lá não tinha nada. A gente tocava, o pastor cantava, eu tocava bateria, né? E Gabriel já servia tocando teclado. Olha isso. Né? Emily começou bem... Débora também, então era a gente, foi lá no início mesmo. Fazendo as funções ali. Tudo. Então, olha essa percepção, né, que acho que quem está assistindo também, né, e como foi grande esse bate-papo nosso aqui, pastor, e conhecer com riqueza de detalhes, né. As pessoas vê a igreja hoje, né, com praticamente, nós estamos chegando em 1.000 membros, né, pastor? Estamos indo para lá. Estamos chegando nesse número. Não começou aqui, né, em 2015, não começou ano passado, isso começou lá em 1994, isso mesmo. lá ou antes um pouco, quando tinha 12 anos, que veio toda uma história, toda uma trajetória, um coração de serviço. Aí tem também a história do pastor Eliezer, né, que se conecta com isso, né? Isso a igreja, vê a igreja nessa proporção, nesse tamanho que está, essa grande visão, essa grande igreja, essa grande multidão. Isso aqui é só um estágio. Isso. Não é o nosso final, né? Isso aqui é só o nosso estágio. O que tem por vir é muito grande, né? Isso mesmo. E essa visão do campus, que já é uma realidade, e quando a gente fala em campus já está já tá no vocabulário de todos os membros aqui, né? E a gente sabe aonde nós vamos chegar, a gente já consegue visualizar mesmo sem estar lá. É isso mesmo. Pelo que está acontecendo hoje. E pegar esse testemunho seu, saber dessa trajetória, como é lindo uma vida de louvor, como é lindo estar com esse coração disposto. E eu queria que nós temos para os minutos finais, mas eu quero que o senhor traga essa palavra, né, de como vale a pena essa vida, essa trajetória, né, de se doar para o ministério, né, e ter essa vida de louvor com Deus, essa conexão de honrar realmente a submissão, a autoridade de pessoas, e o quanto o pastor Vavá é esse homem com tanta sabedoria, com tanta autoridade, mas ao mesmo tempo com um coração gigantesco e de uma humildade, né, de estar aqui contando essa história. Então eu quero que o senhor conduza isso, né, dessa trajetória, né, como que vale a pena. Vale a pena. Eu creio que uma coisa que eu
procurei aprender muito cedo no início é a associação com pessoas. Amém. Né? Tá conectado com pessoas que te impulsionam, né? Pessoas Sim. que te levam para frente, pessoas verdadeiras que vão trazer orientações, conselhos justos, conselhos Sim. verdadeiros, em amor, né? Porque amor é aquilo que fala a verdade, que pode ajustar coisas no teu caráter. E se você tiver com pessoas que querem o melhor para você, você não vai ser alguém que vai estar também bloqueando, né, conselhos, ajustes. Sim. Então, eu aprendi muito cedo em me associar com pessoas, mas também receber dessas pessoas. Amém. Né, estar conectado com elas, ouvi-las. Então, desde cedo, ouvindo meu pai, minha mãe, né, ouvindo meus tios que me ensinavam na igreja, né, amigos meus, estarem próximos de amigos que fossem perto de Deus, né? Sim. O pastor Moisés fez parte disso também muito. E dentro da igreja, servindo, conectado com pessoas, conectado primeiramente com os líderes. Amém. Eu nunca baseei minha crença, fé ou consistência em estar servindo na igreja unicamente olhando para as pessoas, mas principalmente olhando para os líderes, conectado com eles. Porque as pessoas, Sim. até líderes podem errar também, Sim. mas conectados com eles e com o propósito do Senhor para a minha vida. Então sempre foi baseado em o que Deus tem para mim, qual o propósito que Deus tem para a minha vida, e se conectar com essas pessoas. Então toda a trajetória, eu acredito que isso me trouxe e isso me deixa certo de que o melhor conselho que eu poderia dar, né, para os jovens hoje em dia: se conecte com as pessoas certas, com a visão certa. Sim. Ouça, aprenda a ouvir, né, sempre seja um aprendiz, né. Hoje eu estou como co-pastor, eu não sei tudo, mas eu posso aprender, eu posso ouvir pessoas, eu posso treinar pessoas, eu posso aconselhar pessoas, mas sempre receber de alguém, estar conectada com a liderança. Então, pessoas que passaram na minha vida, eu sempre valorizei cada momento oportuno, né, para meu crescimento. Hoje eu tenho, graças a Deus, nós temos uma liderança muito íntegra, séria. Sim. O pastor Eliezer e Jorge sempre tem nos ensinado, ajustado. Sim. Quando eu estou aprendendo, todos os dias eu estou aprendendo, ouvindo. Não estou perfeito, não sei tudo, mas a minha liderança pode me ajudar no que for preciso. Então essa vida ou coisas que a gente vai construindo diz respeito muito a gente a se doar mesmo, completamente. Amém. Então eu tenho no meu coração sempre estar servindo. Para mim não há problema de às vezes recomeçar, não há problema de treinar pessoas. Hoje a gente tem uma equipe muito boa na igreja, servindo. Hoje pessoas já fazem trabalho melhor do que eu, de arte, de publicidade, dentro da igreja. Uau. Mas é porque meu desejo é sempre ver as pessoas que fazerem melhor e mais do que eu. Sim. Impulsionar. Se meus líderes fizeram e fazem isso por mim, por que eu não posso ser uma pessoa que faz isso por outros também? Sim. Então hoje a gente tem uma equipe, hoje a gente trabalha com muita parceria, com todo mundo ajudando, todo mundo servindo. Sim. Essa associação faz isso, né? Essa conexão. E seguindo isso, Deus vai te dando o rumo para a vida, para o chamado. Pode ser que a pessoa tenha um chamado nos 5 dons, pode ser que não, mas ela está indo para o caminho certo. Ela está indo para... É isso que eu gosto de incentivar os jovens hoje em dia, né? Procure saber de Deus, qual o propósito, siga alguém, esteja perto, conectado junto, que isso vai fazer você crescer. Amém, meu líder. Que palavra top. Foi tudo muito fácil? Não. Tem desafios, não tem? Até hoje. Tá vendo, gente? Sempre vai existir. Existem os desafios, né? Mas como que supera os desafios, pastor? Isso, aprendendo com tudo que passou. Muito bom. E aí, muito bom. Avançando, e não pode parar. Muito bom. E as pessoas veem, né, a história, né? Parece que é a jornada do herói, né? Que só ao infinito e além, né? O pastor não passa por pressões, não passa por desafios, né? Tem desafios, mas sim. É nesse momento que é o que a gente tem dentro, é o que sai da gente, isso né? Mesmo. Quando tudo isso está estruturado, a sua vida pessoal com Deus está estruturada, todas as outras coisas vão seguir junto, né? Família, hoje, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada, uma esposa abençoada, filhos. E todos, onde estão? Conectados no mesmo propósito. Amém. Ninguém pensando em uma coisa vertente diferente. A gente nasceu para o mesmo propósito. A gente se encontra no propósito. Amém. Pastor, fui muito impactado com mais isso aqui. Já amava a sua vida, a sua família, agora mais ainda. Amém. Muito obrigado por esse tempo aqui. Realmente foi maravilhoso. Eu tenho certeza que para quem está nos assistindo também, eu gostaria que
para a gente encerrar, depois a gente vai falar as palavras finais, mas eu gostaria de uma oração do senhor aí para a gente estar não só abençoando aqui a todos, né, o pessoal do staff também, porque essa imagem está chegando aí com essa qualidade. Tá nós dois aqui no estúdio, mas tem gente aqui no áudio, tem o pessoal lá do corte da câmera. É toda uma estrutura trabalhando para que chegue a essa excelência. E a nossa igreja é excelente, né? E nada melhor do que uma oração do nosso paizão aí. Top, amém. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem proporcionado, Pai. Nós, de fato, estamos numa grande visão, nós estamos envolvidos com uma grande multidão e nós estamos trabalhando e servindo a uma grande igreja, que é a Igreja de Jesus. Obrigado por esse tempo, obrigado por essas programações, por cada pessoa que está envolvida, cada líder, cada pessoa que está envolvido nos bastidores. Amém. Por essa visão tão poderosa dessa igreja, a nossa liderança. Eu creio, Pai, eu declaro em nome de Jesus, nós estamos indo para coisas cada vez maior, Pai. Confiança, aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. A sua confiança para conosco, Pai, tem se ampliado cada vez mais por causa do nosso coração. Amém. E eu oro, Pai, que esse canal, essa palavra e tanto que tem sido ministrado aqui nesses tempos, tem sido compartilhado, alcance pessoas também, que elas sejam pessoas sedentas por Deus, para servir a Deus, para fazer aquilo que o Senhor tem no coração, para cada propósito, Pai. Eu creio em nome de Jesus, o Senhor abrindo os olhos do entendimento, talvez de jovens, de pessoas casadas que não têm se encontrado, talvez até em uma igreja, em um propósito, em um dom. Eu declaro em nome de Jesus, cada palavra dessa que foi ministrada, liberada, alcançando eles, Pai. O que nós estamos fazendo aqui, Pai, é exatamente para cumprir o Teu propósito. E eu declaro em nome de Jesus, graça, favor, em tudo que nós estamos fazendo, Pai. Que seja feito com amor, com dedicação, com carinho, com honra ao Senhor, porque o Senhor merece o melhor da nossa vida. É isso que eu creio e declaro em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor. Queria agradecer também pastorzão Eliezer. Isso mesmo. Mama George, pastor Eliezer, que é o nosso líder, o nosso apóstolo aqui, e que está sempre nos esticando, né? Confiando e trazendo a gente para algo que muita gente nem mesmo acredita, né? Então, quero agradecer muito a vida do nosso paizão aí. Somos todos gratos, né, pela vida dele, a forma com que ele conduz, a forma com que ele treina, a integridade dele também como homem, como pastor, como marido, como pai, né, não só da sua família, mas pai de todos aqui também. Isso aí. Essa conexão maravilhosa que nos trouxe aqui, esse encontro com o pastor Vavá. Amém. E a todos também que está aqui. Pastor, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo carinho, pela honra. Obrigado a todos que estavam conectados. Eu creio que você foi abençoado. E óbvio, não posso deixar de agradecer a nossa liderança, né, pela confiança. Se eu estou hoje podendo transmitir algo, trazer algo para as pessoas, pelo que a minha liderança tem feito e acreditado também, confiado, né? Então eu agradeço demais ao pastor Eliezer, Georgia e toda a equipe, né? Todo mundo que está envolvido nisso, nesse trabalho, minha família, minha esposa. Amém. Nossa família é grata demais e obrigado por você também, juntamente com o Leandro Galhardo, né? Tá fazendo esse trabalho tão maravilhoso de uma visão que Deus deu, né? Amém. Então vocês estão envolvidos dentro de uma visão, é algo sobrenatural, né? A gente pode estar pensando, é um podcast, mas tem algo envolvido ali, tem uma visão, tem um propósito. E acima de tudo isso aí tem a recompensa do Senhor, graça do Senhor para estar fazendo isso. E a gente não tem ideia de quantas pessoas estão sendo alcançadas. Verdade. Né? É algo que está lá, a semente está lançada na internet, né? Então quem deseja aquela semente vai lá e vai receber daquela boa palavra. Então tem tudo que vocês estão fazendo e construindo aqui debaixo dessa visão do pastor Eliezer tem sido bênção. Então, até em nome da liderança, muito obrigado mesmo pelo excelente trabalho que vocês têm feito. Avança, Deus vai abrir portas e milagres e muita coisa aí na vida de vocês. Amém. Tamo junto, povo de Deus. Se fez sentido para você, aproveita e compartilha. Pastor, nós vamos finalizar naquela do meio ali agora. Tal. E aí, é outro nível, 3 câmeras aqui. Então, muito obrigado. Compartilha com o máximo de pessoas. Obrigado pela audiência. Amém. Aí. Ficaram bastante gente aqui conectada, dispositivos aqui nesse tempo que a gente estava conversando aqui, sugando da vida aqui do pastor e conhecendo um pouco mais aí os bastidores, né? Como era, mesmo, né? Era uma vez a história de Edivaldo Félix, o nosso pastor Vavá. Gente, obrigado. Até a próxima. Top. Tchau, tchau. Tchau.